A construção sustentável é um sistema que promove intervenções sobre o meio ambiente sem esgotar os recursos naturais, preservando-os para as gerações futuras. Tal modelo de construção utiliza ecomateriais e soluções tecnológicas inteligentes que promovem a redução da poluição, o bom uso e a economia de água e de energia, e o conforto de seus usuários. A obra sustentável deve aproveitar os passivos dos recursos naturais, como, por exemplo, a iluminação natural. Deve também racionalizar o uso de energia, prover sistemas e tecnologias que permitam redução no consumo de água, seja ele o reuso, o aproveitamento da água da chuva, e também possa contemplar áreas para coleta seletiva de lixo e criar ambientes saudáveis, utilizando tecnologias para regular acústica e temperatura. Uma construção sustentável utiliza materiais e tecnologias biocompatíveis, que não agridem o meio ambiente, seja durante o processo de obtenção, fabricação, aplicação e durante a sua vida útil. Em uma construção sustentável se pensa na eficiência energética, no aquecimento solar, na geração de energia, soluções de iluminação, equipamentos eficientes, o uso eficiente da água, o aproveitamento da água da chuva e das águas cinzas, o uso eficiente dos demais recursos naturais. A vocação do local também é fundamental. Minimização do impacto ambiental. Materiais renováveis, recicláveis, reutilizáveis e atóxicos. Soluções para compostagem orgânica. Redução, separação e destinação dos resíduos. Também se pensa em acessibilidade, em telhado verde, na iluminação natural e na insolação adequada. E para falar sobre esses temas, encontramos o arquiteto Bernardo Mora e o especialista Fabiano Gonçalves. No programa de hoje, voltamos os nossos olhos às construções sustentáveis. O que são? Para que servem? Como se faz? Quais são os materiais cativos ao meio ambiente? Quais são os materiais amigos do meio ambiente? Tudo isso é super importante para o futuro dos nossos filhos, para o futuro do nosso planeta. E para falar desse assunto, viemos até um escritório especializado em construções sustentáveis e vamos falar com o arquiteto Bernardo Mora e com o especialista em certificações sustentáveis Fabiano Gonçalves. Então, muito obrigado por abrirem aqui a casa de vocês para o programa Arquitetando. Eu gostaria de começar perguntando o que são construções sustentáveis. Eu não sei aí qual dos dois vai querer falar comigo sobre isso, mas o que são? Bom, construção sustentável é aquela construção que gera o mínimo possível de agressão ao meio ambiente. Não, na verdade, existem 3 pilares e um adicional para definir o que é sustentável ou não. Uma construção sustentável precisa ser economicamente viável, ambientalmente responsável, ou seja, ambientalmente correta, socialmente responsável, ou seja, não pode empregar mão de obra escrava, não pode ter uma relação desigual entre patrão e empregado, e quem constrói, e ela precisa ser culturalmente aceita. Porque se a gente fosse pensar só no lado de material sustentável ou uma construção ecológica, uma oca é altamente sustentável, mas uma oca não é culturalmente aceita para nós. Então ela tem que atender também às necessidades dessas pessoas. De quem vai morar, né? Uma construção sustentável começa, antes de tudo, pela atitude de querer uma construção sustentável. Então, quando vamos fazer um projeto arquitetônico, a gente tem que fazer um programa de necessidades de quem vai usar. Uma construção sustentável também tem um programa sustentável. Ela sabe que já lá desde o programa, antes de desenhar a primeira linha do projeto, a pessoa tem que ter em mente que ela vai ser uma construção que vai se preocupar em ser sustentável.
Então existem algumas limitações, é isso que você está querendo passar para a gente? Na verdade, tipo, existem... Essa atitude vai levar as pessoas a terem um comportamento diferente para poder ter conforto numa construção sustentável? Claro, a gente pode pegar o próprio verbo sustentar. Sustentar é aquilo que manter algo em pé ou também impedir que algo caia, né? Então, na seleção de materiais, eu não posso usar um material que, por exemplo, que é muito escasso ou que eu não consiga repor. Então, eu devo primar por materiais que que possam ser repostos, que são reconstituídos, ou por materiais que possam ser reciclados, né? Ou são de fontes renováveis, né? Madeiras renováveis, certificadas, que há uma certificação por trás que diz que ela foi corretamente coletada, processada e entregue, ou usar algo que já foi usado e está sendo reusado. Então, reutilizar ou usar de forma com material certificado. E você, Bernardo? Ele falou o que são. Eu gostaria de te perguntar como você projeta, você é o arquiteto aqui do escritório, como que você faz esses projetos? Como que você pensa nesses projetos? É lógico que como arquiteto a gente sempre procura não descuidar o item sustentabilidade, né? Especialmente porque hoje ele vem ganhando muita força e está se tornando praticamente obrigatório a consideração dessa variável. Porém, eu gosto, eu tive a oportunidade de fazer um curso de terceiro grado ou um mestrado que era sobre novas tecnologias e materiais, e a gente trabalhou muito o tema da sustentabilidade, né? Quero abrir só um parênteses do pessoal lá de casa. O Bernardo, ele não é brasileiro, não. É colombiano. Ele começou a estudar arquitetura na Venezuela, depois ele foi estudar em Paris, inclusive foi aluno de um renomadíssimo arquiteto, que é o Massimiliano Fuksas, já foi objeto de entrevista da revista Obra Prima, e depois ele foi para Barcelona fazer esse mestrado, então ele teve realmente muito contato com outras realidades, né, que o Brasil vem não se adaptando, mas ele vem inovando muito, mas a gente está atrasado em relação à construção sustentável. Vem descobrindo. Fazendo uma releitura, né, na verdade, porque já essa descoberta já está feita, já tem gente trabalhando assim há muito tempo. É claro, né? A primeira coisa é entender que nós moramos em cidades, né? As cidades e todos os processos das cidades, que eu entendo como processos metabólicos, são mecanismos de transformação que demandam muitos recursos de energia, recursos de água, recursos de materiais. Toda essa grande demanda que acontece nas cidades é responsável hoje pelos 50% dos recursos que temos no planeta, não? A gente entende as edificações residenciais, comerciais, industriais, não? E construção civil, né? Tudo que é portos, ruas, estradas, né? Infraestrutura, né? Das nações ou dos países. Agora, quem é especialista em certificação aqui é o Fabiano. O Fabiano estudou, ele é administrador, economista também. Eu sou administrador, mestre em economia e especialista em edifícios sustentáveis, projeto e performance dos edifícios. Tá, eu gosto muito dessa ideia de você ter um exemplo do que é o ideal, mas também a gente poder levar alguma coisa para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para as nossas pequenas atitudes. Você estava me contando que dentro do teu trabalho você estudou um case que é o Leroy Merlin. Sim, o Leroy Merlin de Niterói é um dos primeiros edifícios comerciais de grande porte sustentáveis.
Na verdade, a Leroy acabou adotando como política da empresa que todas as lojas serão construídas dentro dessa filosofia sustentável e certificadas. Então, eles adotaram um processo, que é um processo brasileiro, que é o processo Aqua, que certifica todas essas etapas, desde o programa, antes da concepção da loja, ele certifica essa etapa, o projeto é certificado, a execução é certificada, a operação e o uso e a manutenção é certificada. Então, todas as fases, desde a concepção até o uso e a reposição das peças desse empreendimento são certificadas. Essa certificação, daquilo que eu entendi, é uma garantia para que realmente todas as etapas sejam cumpridas. Então, uma garantia até para a sociedade, porque é a sociedade que vai estar vendo esse marketing de construção sustentável, ela sendo certificada, então realmente todas as etapas foram cumpridas. E no caso do uso e operação, além de terem sido porque a execução da obra ocorre uma única vez. Então, ocorreu, terminei, entreguei a obra. Durante o processo de construção, eu me portei de uma forma sustentável, ou seja, eu construí de uma forma sustentável. Mas, Fabiano, o que eu quero te perguntar é o que tem de diferente em uma construção com essas características, em uma construção que ela é certificada, que ela foi pensada para ser certificada, o que tem de diferente de uma construção comum como a gente conhece? Bom, eu acho que a principal diferença de uma construção que chega a ganhar certificação é essa preocupação da integração dos sistemas, da integração de todas as preocupações, ou seja, uma construção que chegou a ser certificada, ou seja, antes da escolha do terreno, essa escolha do terreno já foi avalizada. Bom, super bacana, eu acredito que o pessoal lá de casa pode realmente aproveitar muitas das coisas que foram faladas aqui, pensar nisso, pensar no que é uma atitude sustentável. Eu acho que isso a gente realmente, quando você vai até no supermercado, você pode pensar nisso, quando você vai escolher a compra de um carro, você pode pensar nisso, quando você vai destinar os seus resíduos em casa, você pode pensar nisso. E aí o dia que forem construir, ou quem está construindo, também pensar nisso, pensar em cuidar do meio ambiente, cuidar da sociedade, cuidar do seu bolso. Eles explicaram aqui que são esses 3 pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o meio ambiente. Então é isso. A gente agradece a presença de vocês. A gente que agradece o convite. E nós vamos ficando por aqui. No sábado que vem tem mais.